Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente eu quero desejar uma boa noite a você que já está aí nos assistindo, a você que vai daqui a pouco estar conosco também, que o Espírito Santo de Deus venha tomar a direção do seu coração, da sua vida, dos seus negócios. Nesse momento eu te convido a orar. Eu gostaria que você orasse ao Espírito Santo de Deus, agradecendo a Ele por todas as coisas nessa noite. Então coloque a mão no seu coração, vamos orar, agradecer a Ele. Pai amado e Pai querido, nós queremos engrandecer o Teu santo nome nesta hora. Dizer quão bom e quão suave, ó Deus, é servir aquele que é digno de toda glória, de toda honra. Como é gostoso servir ao Senhor, o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas. E nós sabemos que nas Tuas mãos está a direção de todas as nossas pelejas, tribulações, angústias, e que nas mãos do Senhor o Senhor pode resolver cada uma delas. Por isso nós te cultuamos a partir de agora, celebramos ao nome do Senhor em todas as coisas e bendizemos ao nome do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha tomar a frente desta live, desta reunião, e que o Senhor venha nos direcionar dentro da Tua palavra, nos conduza, o Espírito Santo de Deus, nos direciona para aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, nos conduza para a Tua vontade, em nome de Jesus. Amada igreja, nós temos vivido o sobrenatural de Deus nesses últimos dias, porque como nós temos recebido da parte dele a oportunidade de andarmos próximo a ele. E nesse momento tão difícil nós também sentimos a saudade de compartilhar com os irmãos a união, a unidade. E isso nos mostra, nos revela a importância do que somos para Cristo. Nós somos o que ele nos chama de noiva, nos chama de igreja, e nós queremos agradecer a Ele por todas as coisas. A palavra do Senhor que eu quero falar hoje é algo que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para trazer para o povo dele, em especial a Lagoinha Jardim Belmonte. Nós teremos a partir de agora ministrações voltadas para a mente, para a nossa mente, para os nossos pensamentos. E todas as vezes que você for compartilhar, que você for participar de uma live, com certeza, sendo eu ou sendo outro pastor, um outro pregador, iremos sempre falar neste sentido, de uma mente equilibrada. Nós vamos falar sobre o equilíbrio emocional em meio a essa pandemia, a essa adversidade que nós temos vivido. E eu gostaria de começar num texto que fala no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 2, que diz assim o texto, a partir do versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, ou dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como, porém, está escrito, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, são os que Deus preparou para os que Ele ama. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, contudo,
Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos reconhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com as palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Esse texto ele fala da sabedoria do Espírito. E o que nós temos vivido nesses últimos dias nos arremete à sabedoria humana, à sabedoria de homens. E o engraçado é que como um ser tão insignificante, tão minúsculo, praticamente invisível aos nossos olhos, pode colocar a raça humana de joelhos. Pode fazer com que a raça humana se converta. Mas não se converter ao Senhor, se converter aos seus caminhos. E o engraçado é que esse texto também ele nos ensina sobre uma direção. Os homens daquela época queriam, a igreja de Coríntio era uma igreja muito sábia, eles queriam que Paulo falasse, ministrasse, pregasse, usando a sabedoria que ele recebeu de Deus, mas também a sua sabedoria humana. E Paulo era muito sábio. Paulo foi ensinado no Sinédrio. O professor de Paulo não foi qualquer um, foi Gamaliel. Paulo tinha autoridade e tinha sabedoria para poder falar. Mas esse mesmo homem, ele atribui o seu conhecimento humano a nada e reconhece a grandeza de Deus. E o que nós podemos associar nos dias de hoje? Como os nossos poderosos governantes, os nossos líderes mundiais, reconhecem a grandeza deles, tentando resolver um problema que só Deus pode resolver. Só o Espírito Santo pode dar diligência, pode dar inteligência, sabedoria, capacitar o homem a trazer uma cura, a trazer uma vacina para resolver esses problemas. E Paulo, ele começa falando de uma sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo. Não a sabedoria da ciência, mas uma sabedoria que vem de Deus, que vem do Espírito. E quando ele diz que o Espírito só pode ser discernido pelo Espírito, é porque não tem como o homem compreender a grandeza de Deus. O homem natural não pode compreender a grandeza de Deus, porque a sua mente é limitada. A sua mente é uma mente humana, é uma mente natural. Ele não tem condições de ver o sobrenatural. Mas para você que crê naquele que é o Senhor de todas as coisas, eu quero dizer, a sua mente é uma mente que crê no sobrenatural, que crê no impossível. Então mesmo que as coisas estejam contrárias, os ventos estejam soprando contrário, e você esteja perdendo as esperanças, que a sua mente seja agora lavada, remida, que a sua mente receba uma injeção de ânimo, que a sua mente receba uma autoridade vinda do céu para acreditar que agindo Deus ninguém pode impedir e Deus vai agir ao seu favor. O homem natural, ele não consegue compreender as grandezas de Deus. E Deus pode estar usando uma coisa tão insignificante para manifestar a grandeza dele. É um período que as coisas começam a acontecer com uma forma natural agora. Engraçado que o ser humano ele se adapta a qualquer ambiente, o ser humano ele se molda a qualquer necessidade. Estamos nos moldando, mas estamos inquietos, não estamos aceitando. Mas se é Deus que está fazendo, se é Deus que está agindo, vai acontecer e vai fazer. E eu quero que a sua mente seja uma mente que descanse no poder de Deus. Que você não viva amedrontado, angustiado, temeroso com o amanhã. Porque a própria Bíblia nos ensina que os lírios se vestem
belamente e eles não se preocupam com as suas vestimentas. Que os animais, eles se alimentam a cada dia sem se preocupar com amanhã. E nós que somos chamados povo eleito, raça escolhida, sacerdócio real, povo separado e adquirido, como pode nós agora andarmos preocupados, esquecendo da grandeza de Deus? Ou a sua mente ela é limitada em saber e entender o que é Deus, ou você vai viver de fato o sobrenatural dele na sua vida. Eu fui surpreendido por um milagre nessa tarde. Veio uma resposta que eu estava esperando, tanto para mim quanto para minha esposa, a favor da igreja. E como eu vejo a mão de Deus agindo na vida daqueles que descansam no Senhor. E o Senhor tem nos colocado numa condição de descanso, sim. Não que sejamos acomodados. Temos pagado um preço, estamos em oração, temos dobrado os joelhos, estamos nos envolvendo, talvez com aquilo que estávamos até perdendo dentro da nossa rotina, dentro do nosso cotidiano. Mas agora os nossos olhos se abrem, a nossa mente se desperta para ver Deus. Agora, e o homem espiritual? Quando Paulo, ele diz no versículo 12, nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Igreja, o homem espiritual, a primeira condição para ele saber que ele é espiritual, não é o fato dele subir demais no monte, não é o fato dele vestir pano de saco, não é o fato dele pagar preço para andar descalço, mas o primeiro ponto de referência que manifesta que uma pessoa ela é de fato espiritual, ela saber, entender que ela não é cidadã dessa terra, ela é um cidadão do céu, como diz Filipenses 3:20. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui por uma passagem. Estamos aqui para sermos moldados para o grande dia, para a vinda dele. E se somos acometidos de uma pandemia e nos tomamos em temor, em medo, não estamos preparados para o grande dia, não estamos preparados para o arrebatamento. Mas o homem espiritual, ele sabe da condição dele nessa terra. Ele sabe que se ele for chamado hoje, ele tem a convicção para onde ele vai. Ele sabe que se o chamado dele for agora, ele tem a convicção que ele estará aos braços do Pai. Mas o natural, o homem que vê com os próprios olhos, que é limitado, ele não tem essa convicção, ele não tem a certeza para onde ele vai. Mas o espiritual sabe. Ele sabe que ele está aqui por uma passagem. E a única coisa que ele vai deixar nessa terra é um legado de quem ele foi para as outras pessoas. Cabe uma pergunta aqui para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo. Você tem sido natural ou você tem sido espiritual em meio ao coronavírus? Qual é a sua situação? E o texto, ele nos conduz a uma grande sabedoria. O versículo 15, ele diz assim: o que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Mas por que ele discerne todas as coisas e ele não é discernido por ninguém? Porque na verdade não é ele, mas é o que está nele, é o Espírito Santo de Deus que traz o discernimento. E por que ele não pode ser discernido? Porque aquele que revela todas as coisas, que é o Espírito Santo de Deus, não pode receber discernimento de ninguém. A sabedoria que há no Espírito Santo de Deus, ela é maior do que a sabedoria humana. Ela é maior do que a sabedoria de homens. Por isso que ele não pode ser discernido por ninguém. Haja vista que algumas pessoas tentam até ensinar o Espírito Santo a agir. Mas a Bíblia nos ensina que é ele quem nos faz. É ele quem nos move. É ele quem nos conduz. Por isso que o Espírito Santo de Deus não pode ser discernido. E se ele habita em você, faz morada em você,
então você tem a plena convicção de que você também é espiritual, assim como ele. O que é ter, então, o que diz a última parte do versículo 16? Olha o que diz o versículo 16. Pois, quem conheceu a mente do Senhor? Que possam instruir. Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo estava dando uma resposta para os cultos. Paulo estava dando uma resposta para os sábios daquela época. Ele estava dizendo: ei, a sabedoria que está em vocês é ótima, é linda, mas não é perfeita. E a sabedoria que está em mim, a sabedoria que eu manifesto o Evangelho, ela é linda, ela é ótima e ela é perfeita. A sabedoria que vem do alto. E aí ele completa o versículo dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. E é baseado nesse contexto que eu quero que você traga para a sua vida, e nós vamos te ajudar a isso, nós vamos te conduzir a isso através do Espírito Santo de Deus, a ter esse equilíbrio emocional em meio à pandemia, em meio à adversidade. Logo no início, quando gerou todo esse desconforto para a humanidade, principalmente para a igreja, eu vi alguns líderes brigando, discutindo, porque tudo era novo, ninguém tinha consciência de nada. E eu passo ali perto da igreja onde nós congregamos e nós vemos algumas pessoas em teimosia diante das suas autoridades, reunindo pessoas, fazendo culto, com a igreja aberta. E como que essas pessoas estão fazendo? Será que o Deus que falou para fazer isso é o mesmo Deus que falou para a gente não fazer? Não há sabedoria humana que possa discernir a sabedoria de Deus. Esse tempo vai passar, igreja. Esse momento vai passar. Mas nós não seremos culpados por nenhuma manifestação contrária que não seja a vontade de Deus. Nós precisamos aprender a sermos igreja. Precisamos a ter respaldo na direção dos nossos líderes, das nossas autoridades. Entender e submeter a eles, mas sempre em oração. Sempre acreditando que não seremos levados a doutrinas vãs. A nossa mente é a mente de Cristo. A sua mente é a mente de Cristo. Crê somente e tu verás a glória dos céus. Tu verás a glória do Senhor sendo derramada. A resposta que eu tive hoje foi um milagre. Eu vou compartilhar só no dia que nós voltarmos. Lá na igreja, com a igreja lotada, cheia. Eu vou compartilhar dos testemunhos que Deus tem feito em meio a tantas coisas que outras pessoas não têm suportado. Porque a minha mente tem sido guardada por Ele. A minha mente eu tenho tentado levar meus pensamentos aos pensamentos de Deus. A própria Bíblia, no Antigo Testamento, em Jeremias, fala, Jeremias 23, 29, eu acho, 11, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não pensamentos maus. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O final de tudo isso vai ser para que a glória de Deus seja manifesta. Quantas pessoas agora que estavam afastadas do Senhor não estão voltando-se para Ele, não estão se arrependendo. Quantas pessoas que batiam no peito e diziam que não tinha importância de não ir à igreja, agora tem a necessidade, sente saudade. Quantas pessoas o Espírito Santo de Deus tem falado aos corações? Quantas pessoas têm recebido o discernimento na sua mente natural? Quantas? São muitas. E em breve isso vai passar. E nós vamos poder compartilhar, nós vamos poder testemunhar das grandezas do poder de Deus. Então fica esse recado para a igreja. A sabedoria de Deus é uma sabedoria que excede o entendimento humano.
A paz de Deus é uma paz que excede a paz do homem. A alegria de Deus é uma alegria que excede a alegria momentânea do homem. Então, se você está andando em tribulação, se você está dizendo, eu não aguento mais, já está chata essa situação, estou precisando mudar, está precisando voltar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo aí. A Bíblia fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus na nossa vida. Ele é o Senhor. Quantas pessoas nesse período de tribulação não estão consertando a sua vida com Deus? Eu quero ser surpreendido pelo poder de Deus na minha vida. Hoje eu fui surpreendido. E eu tenho certeza que amanhã serei surpreendido. Eu tenho certeza que você será surpreendido pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Que a sua mente esteja acreditando que o Senhor ele vai fazer infinitamente mais sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre tudo que leva o seu nome por herança, sobre a sua família, sobre o seu casamento, os seus filhos, a sua empresa, os seus negócios, o seu dinheiro. Porque quando ele começa a agir, ninguém pode impedir. Então fica esse recado no seu coração a partir de agora. Crê somente. A única coisa que ele está pedindo é para nós acreditarmos. Não vamos falar de sabedoria humana. Vamos falar de sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. E nesse momento, eu não quero ser natural. Eu não quero delegar coronavírus a Satanás. Eu não quero delegar coronavírus ao diabo. E muito menos delegar isso ao homem. O homem é culpado de todas as coisas. Eu quero dizer, Senhor, se o Senhor está permitindo tudo isso, aonde o Senhor quer falar comigo? Em que área o Senhor quer falar comigo? E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Basta você orar, basta você se inclinar, basta você se permitir e Ele irá fazer a parte dele. Ele irá te conduzir a lugares mais altos. Ele irá te conduzir a lugares mais profundos. Ele irá te conduzir a lugares que você não almeja. Porque o texto diz assim, versículo 9, e essa é a palavra que eu quero que fique guardada no seu coração. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama o Senhor? Então aquilo que seus olhos ainda não viram a seu respeito, aquilo que ainda não chegou aos seus ouvidos ao seu respeito, e aquilo que não entrou na sua mente, no seu coração a seu respeito, é o que Deus tem. Talvez você já olhou, já deslumbrou muitas coisas para a sua vida. O que Deus tem para você nessa área é maior. Talvez aquilo que você ouviu a seu respeito, o que aconteceu, eu quero te dizer, o que Deus tem para você ainda é maior. E aquilo que você já sonhou, aquilo que você talvez já desejou, ou esteja desejando agora, o que Deus tem para você é ainda maior. Amém? Com essa palavra, eu gostaria que você meditasse, fizesse uma reflexão, buscasse nele. Eu quero deixar aqui um recado. Quarta-feira que vem, nós estaremos com uma pastora, com uma psicóloga, pastora psicóloga, e ela vai estar trazendo esse assunto, o equilíbrio emocional em meio a essa pandemia. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração também. Amém? Fica com essa palavra. Eu quero ainda orar, ainda quero agradecer. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus para falar ao seu coração. Nesta hora, Deus, que o Senhor traga o discernimento que vem do alto aos nossos corações. Que a nossa mente não esteja guardada nas coisas dos homens, mas que a nossa mente seja de fato a mente de Cristo. E que nós possamos meditar dia após dia na Tua palavra, na doce palavra do Senhor.
em nossas vidas. Faça conosco, assim como o Senhor já fez com os grandes homens, grandes mulheres, que deixaram aqui os seus registros nas Sagradas Escrituras. Nós sejamos esse cordão, nós sejamos esse canal do Teu Evangelho na vida de outras pessoas. E que o Espírito Santo traga à nossa mente aquilo que Ele vem para discernir em nosso coração. Que você possa ter uma noite abençoada, um resto de quarta-feira abençoado, que o seu dia de amanhã seja um dia melhor do que o hoje e que o Espírito Santo de Deus possa te surpreender poderosamente. Em nome de Jesus. Eu te faço um convite a você compartilhar essa mensagem no coração de outras pessoas. Compartilhe mesmo no Facebook. Compartilhe com seus amigos. Ministre essa palavra no coração de outras pessoas. Leve o Evangelho. Amém? E que Deus possa abraçar as nossas necessidades agora, as nossas causas. Você que está enfermo, doente, talvez alguém que você conheceu que está com coronavírus. Em nome de Jesus, que o Senhor libere cura. Que o Senhor derrame o bálsamo de Gileade, o bálsamo da cura agora. E para você que é um empresário, para você que está trabalhando numa empresa, que você estenda as suas mãos sobre os seus negócios e abençoe nesse momento tão difícil, mas que a glória do Senhor seja manifesta sobre as nossas vidas. Fica com Deus e que o Espírito Santo de Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.